Galera do segundo ano, vamos ver agora aqui os comentários, né? E correção da semana 9 e 10. Essa semana 9 e 10, a gente está tratando de gases e termodinâmica. São estudos que na realidade não dá para a gente desvincular um do outro. Não faz sentido eu falar de termodinâmica se eu não falar de gases. E falar de gases se eu não falar na estrutura atômica, então volto a falar em termodinâmica. Olha só, primeira pergunta. Quando a gente está estudando gases, aí vem a primeira pergunta aqui. Quais os fenômenos relacionados pela termodinâmica? Estou falando de fenômenos. Na realidade, quando eu faço essa pergunta, eu estou praticamente perguntando qual o objeto de estudo da termodinâmica. Dinâmica, movimento, termo, calor. Então, na realidade, quando eu faço essa pergunta, eu estou querendo saber se você está ligado nos fenômenos que são inerentes da termodinâmica. Então, na realidade, a gente está falando de calor, falando de energia, porque falar de calor, a gente tem que falar de energia. E falar de calor e energia, a gente vai falar também de trabalho. Lembrando que a relação que existe entre o deslocamento, né, e a força aplicada a um sistema, ela se reporta a trabalho. Teorema do trabalho da energia, calor e energia. Então são três grandezas chaves para a gente entender os fenômenos da termodinâmica. Ok? Na questão 2, quais as variáveis de estado nos gases? Gente, variável de estado é assim. Eu tenho gás numa situação e agora eu mexo em alguma coisa desse gás e levo ele para outra situação. Estado que a gente está falando é situação gasosa. Então tenho três variáveis de estado. Pressão, a pressão, temperatura e o volume. E o volume. São três variáveis de estado. P, V e T. Pressão, volume e temperatura. As três variáveis de estado. Tá certo? Para a gente estudar o caso. Como se classifica uma transformação gasosa? Essa aqui eu vou dar um toquezinho para vocês nunca mais esquecerem. Olha, gente. Iso. Iso é um prefixo grego que significa mesmo ou igual, certo? Aí você completa assim, ó, isotérmica, isobárica. E a terceira, tem o iso aqui, precisa botar o iso mais. Isovolumétrica. Então, isotérmica, isobárica e isovolumétrica são as três transformações gasosas especiais que nós temos. Tá certo? Ou o gás sofre uma ou outra. Nunca vai sofrer duas de uma vez só. Certo? Vai sofrer alternadamente. Questão 4. Cite uma característica de gás perfeito. Essa aqui é a grande coisa, a grande palavra-chave para o estudo dos gases. É gás perfeito. Até, às vezes, a gente está na aula presencial, a gente até brinca com a turma e diz: existe o homem perfeito? Existe a mulher perfeita? Né? Aí os alunos dizem assim: eu queria casar com um homem perfeito. Eu digo: desculpa, mas eu já sou casado. Tá certo? Minha mulher já me achou. A questão é o seguinte: quando não se tem o perfeito, você procura ser o mais próximo possível do perfeito. Aquele ali se aproxima mais. Eu não vou achar o perfeito, mas aquele se aproxima mais. Assim são as características dos gases perfeitos. Não existe um gás perfeito ou gás ideal. Existe aquele que mais se aproxima para ser um gás perfeito. E uma das... Aí tem várias características, tá certo? A gente pode citar: gás perfeito é aquele gás que
sofrem colisões perfeitamente elásticas, são gases que não exercem choque, que tem moléculas desprezíveis. Então, tem várias características de um gás perfeito. Lembrando que um gás perfeito, ele vai ocorrer, vai acontecer, tá certo? Em altas temperaturas e baixas pressões, certo? Então, a gente pode dizer que uma das principais características do gás perfeito é que ele tem o tamanho das moléculas desprezível. Uma delas, eu estou citando uma aqui, vou colocar uma, pelo menos pedir uma, vou citar uma, tá certo? Dimensão molecular desprezível, certo? Então, se ele tem um tamanho das moléculas desprezível, a gente considera essa consideração. E se eu perguntar assim, e quando é que um gás se aproxima do gás perfeito? É quando ele está em altas temperaturas e baixíssimas pressões. Aí ele se aproxima de um gás perfeito, ou também chamado de gás ideal. Questão 5. Defina isotérmica. Isotérmica ou isoterma. Tanto faz, gente. Isotérmica ou isoterma. Ó, olha só, vamos voltar aqui para o nosso mnemônicozinho da questão 3. Iso significa mesmo. Iso. T. Lembra o quê? Temperatura. Térmica lembra temperatura. Então, transformações isotérmicas são transformações que possuem a mesma temperatura. Então, a gente pode dizer que transformação isotérmica, a maneira que você vai dizer pode ser diferente da minha ou de outra pessoa. Mas o contexto, o espírito da coisa é você dizer que a transformação isotérmica ocorre a temperatura constante. Então, transformação isotérmica ocorre a temperatura constante. Tá certo? Conceito isobárica. Iso significa mesmo. Vamos para cá. Transformando, tem um B de bárica. Né? É bárica, não é bárica. Bárica vem de bari. Né? Ou de bar, que é unidade de pressão. Então, o que é uma transformação isobárica? Ocorre a pressão constante. Olha que eu estou pegando as variáveis de estado. Ó. Temperatura, pressão e a próxima bola da vez quem é? Volume. Isovolumétrica. Então, não precisa você estar escrevendo. Você pode até filosofar. São transformações que ocorrem a uma mesma temperatura e volume e pressão variáveis. Você pode até filosofar desse jeito, mas o espírito da coisa é isso aqui. Define isovolumétrica. Sim, detalhe, gente. A isovolumétrica também pode ser chamada de isocórica. Isocórica, certo? Então, ó, isocórica ou isovolumétrica. Ocorre a volume constante. Ok? Qualquer coisa, me chama no privado aí, que a gente conversa mais.